Seja bem-vindo ao podcast do Ir ao Ser. Eu sou a Carla Xavier. Este é o seu espaço de pausa, reflexão e transformação. Aqui embarcamos juntos numa jornada rumo ao autoconhecimento, à conexão interior e à descoberta da nossa essência mais profunda. Esta experiência tem sido transformadora para mim e também pode ser para si. Agora, respire fundo, abra o coração e venha comigo nesta viagem que fazemos para quem verdadeiramente somos. Olá, hoje venho falar convosco sobre a importância de quebrar ciclos. O que é isto de quebrar ciclos? Nós temos naturalmente a tendência das situações se repetirem na nossa vida. Isto é assim, os nossos pais fizeram algo connosco, ou transmitiram-nos determinados hábitos, ou tiveram determinados comportamentos connosco, que até nós não gostamos e que até reagimos negativamente, mas a tendência natural é que nós, mais tarde na nossa vida adulta, vamos repetir exatamente aquilo que os nossos ancestrais fizeram, e que nós até não gostamos e muitas vezes julgamos, mas nós depois repetimos exatamente o mesmo, fazemos exatamente a mesma ação, fazemos exatamente a mesma coisa. E o autoconhecimento, este processo de estudo e de trabalho, levou-me a esta tomada de consciência. Que isto acontece naturalmente, mas que deve ser quebrado. Porque quando isto acontece, o que acontece é que nós ficamos presos em determinada realidade, em determinado comportamento. E isso provoca estagnação e faz com que nós não evoluímos como pessoas. Porque ficamos presos ali àquela forma de ação ou de pensamento. E toda a gente, se vocês pensarem um bocadinho, toda a gente ou já viveu uma situação dessas, ou conhece alguém que a pessoa diz assim, tanto censurou o pai ou a mãe, seja o que for, ou o avô, ou a avó, não interessa, e agora foi fazer o mesmo. E isto é natural. Acontece com todos nós. Isto só não acontece quando nós tomamos consciência. Quando nós fazemos um trabalho interior para desbloquear esse mecanismo, essa forma de reação, esse comportamento. E isso faz com que nós temos que irmos perceber porque é que os nossos pais, os nossos ancestrais tiveram essa reação, o que é que isso provocou negativamente em nós, desmontar e decidir, não, eu não vou fazer isso. Mas isso tem que ser uma ação, tem que ser uma tomada de consciência. Porque se deixarmos no subconsciente, naturalmente nós vamos repetir. E muitas vezes nem percebemos que estamos a fazer o mesmo. Só mais tarde, eventualmente, poderemos ter essa consciência ou percebermos essa situação. Portanto, por isso é que para nós desenvolvermos como pessoas, como melhores seres humanos, é tão importante fazer aqui, quebrar essa tomada de consciência para quebrarmos os ciclos. Porque os ciclos se repetem. E se nós não quebrarmos, nós estamos como um hamster a correr numa rodinha e não saímos dali. Por muito insatisfeitos que nós estejamos dessa situação. Este processo de autoconhecimento, a mim, ajudou-me a tomar essa consciência. E ajudou-me a fazer esse movimento de quebrar ciclos. Há coisas que, por exemplo, os meus pais fizeram comigo, como filha, que eu já não repliquei com os meus filhos. Mas há situações que eu, por exemplo, repliquei com os meus filhos quando eles eram crianças, em que eu ainda não tinha entrado neste processo de autoconhecimento e que eu tomei a consciência agora, mais tarde. E, portanto, o que é que eu fiz? Enquanto eu não tinha um processo de autoconhecimento e não tinha tomado consciência, o que é que eu fiz? Repliquei o comportamento, repeti aquilo que os meus pais me ensinaram, que é o natural, e que eu até, na altura, se calhar, os critiquei,
Neste momento eu olho para trás e vejo, eu fiz aquilo ali atrás. Repeti aquilo que não gostei, repeti aquilo que os meus pais me fizeram. Às vezes são coisas simples na educação, coisas banais e simples, mas que nos foi desconfortável. E eu fui fazer isso aos meus filhos. Por exemplo, excesso de controlo, excesso de exigência. Porquê? Porquê que eu fiz isso? Hoje, ao tomar essa consciência, o que é que eu faço? Eu já não posso mudar o que está lá atrás. Está feito, está lá atrás. O que eu faço é o meu comportamento mudou com os meus filhos agora. Eles têm uma idade diferente, o reflexo daquilo que eu faço neles também é diferente, mas eu vou corrigindo. Vou corrigindo agora, que é aquilo que me é possível fazer no meu presente, porque eu já tomei uma consciência, já vi o que é que eu posso fazer melhor. E, portanto, o comportamento que os meus filhos mudou, de forma a tornar-nos a nossa relação mais leve e dar-lhes inputs de uma forma que eu considero mais construtiva para que eles também sejam pessoas melhores e que eles também depois, mais tarde, consigam tomar a consciência e quebrar os ciclos que têm que quebrar para também evoluir. E é assim que a vida avança e nós evoluímos como pessoas, quebrando ciclos e nunca repetirmos as mesmas situações. Porque a vida é movimento, o universo é movimento e nós temos que nos movimentar. Fica aqui a partilha e a sugestão. Até à próxima! Obrigada por estar aqui no Do Ir ao Ser. Se esta partilha ressoou consigo, não hesite em seguir o podcast e partilhá-lo com quem também busca trilhar este caminho de autodescoberta. Até ao próximo encontro. Até lá, continue a ouvir o seu coração, porque o que nos une é o amor.